sejam muito bem-vindos e aproveitem esse momento de troca com o painel agora da manhã, que vai ser coordenado pelo Rafael, para quem eu passo a palavra. Bom, muito bom dia a todas e todos. Então, meu nome é Rafael Lemes, faço parte aqui do GPTC URGS, coordenado pela professora Valdete, e vou ter a honra de coordenar os trabalhos aqui nesta nossa manhã. E o nosso painel, bom, os avisos já foram dados, também haverá hoje o lançamento de livros, que ao final aqui da nossa atividade, o lançamento de livros, que ao final da nossa atividade, a Angie vai falar um pouquinho também sobre esse lançamento, horários, etc., das coordenadas. E lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo temporário, que é o geral do encontro, onde a gente manda ali os avisos, programação, etc. Então, quem não ingressou ainda, por favor, ingresse. A gente vai mandar novamente o link, vai tentar enviar pelos WhatsApp de vocês, quem colocou o seu telefone na inscrição. E, bom, o nosso painel, então, ele propõe uma reflexão incômoda, né? Mas que faz parte do nosso objeto de estudo, de muitos e muitas colegas aqui, que, enfim, farão parte, inclusive, dos grupos de trabalho, que é justamente a justiça do trabalho ou do capital, qual a nossa implicação com o desmanche. E o título, por si só, ele já lança uma pergunta central sobre o papel e os desafios da justiça do trabalho, diante das reformas e não só da Justiça do Trabalho, né, mas inclusive da nossa Corte Constitucional, diante das reformas e dos movimentos de precarização do trabalho, e mais importante, exige que cada um de nós, seja na pesquisa, mas também nas demais atividades, aqui é um encontro de pesquisadores, mas também nas nossas demais atividades, seja na advocacia, nas aulas, na fiscalização do trabalho, nas funções por dentro do Poder Judiciário, que nós atuemos não como operadores do direito, mas talvez como operários desse direito, no sentido de uma construção contra-hegemônica e de proteção a esse trabalho. Então, para debater um tema de tamanha relevância e complexidade, sem também ter a intenção de esgotar o tema, ao contrário, é para instigar cada vez mais as nossas reflexões, nós reunimos aqui algumas vozes muito qualificadas e com trajetórias de destaque. Então, convidando já para a mesa a doutora Gabriela Caramuru Teles, que é uma pesquisadora marxista, professora da UFPR, doutora em Direito pela USP, com a tese intitulada Relação Jurídica Dependente e o Programa de Transição. Bem-vinda. E também convido à mesa o Dr. Grijalbo Coutinho Fernandes, que é doutor pela UFMG, com a tese intitulada O Supremo Tribunal Federal como Justiça Política do Capital, a desconstrução do direito do trabalho por intermédio de decisões judiciais sintonizadas com os ímpetos do mercado neoliberal, que virou livro, indicando já para a leitura, e que é tema diretamente, né, ligado ao nosso painel, além de ser autor de outras obras jurídicas, tais como O Direito Flexibilizado por FHC e Lula, Terceirização Bancária no Brasil, Direitos Humanos Violados pelo Banco Central, é também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, foi presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Seja bem-vindo. Então, com essa mesa super qualificada, que a gente tem a honra de receber aqui no nosso encontro, a dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte, um tempo de 30 a 35 minutos, com alguma tolerância, e em seguida abriremos, então, 30 minutos, né? E em seguida abriremos para um debate, perguntas, intervenções breves da plateia com o posterior fechamento. De imediato, passo a palavra à doutora Gabriela Caramuru Teles. O Grijalbo, a gente tinha combinado 45, porque a gente pegou os 15 do Jorge. Não, é 30. Gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com todos os meus colegas, meus amigos, minhas amigas do GPTC. Acho que é sempre uma festa ver todo mundo, né? Ainda mais em Porto Alegre, que é uma cidade que eu amo demais.
Então, estou bem feliz de participar da discussão toda e espero que seja um grande evento. A ideia da discussão, então, que eu escolhi falar hoje, é um pouco dessa perspectiva de como tratar os usos do direito dentro do direito e o marxismo, né? Então, eu vou fazer um esforço de enfrentar algumas posições que negam o uso do direito. Nem gosto muito desse tema, acho que ele está errado, a ideia de uso, para que a gente tenha, teoricamente, um pouco de firmeza em justificar as ações dentro da dimensão técnica, dimensão autônoma, né, que é os processos, os tribunais, né, o ajuizamento de ações, né, tudo isso que nós fazemos no direito. Então, eu vou um pouco por essa linha também, na perspectiva do Lenin, né, de que não existe, sem teoria revolucionária, não é possível que a gente organize uma prática revolucionária, né? Essas coisas precisam andar juntas. Então, bom, os pressupostos desse debate, que eu acho que vale dizer, né, no início, embora todo o resto da fala eu vá tentar mostrar a dialética disso, mas todo debate parte da concepção de direito enquanto uma estrutura histórica e específica do modo de produção capitalista, né? Então, essa forma, o que a gente pensa ser o direito, não existiu antes do capitalismo, talvez de forma embrionária, no escravismo colonial no Brasil, ou no direito romano, como Pachucanes defende, mas é uma forma histórica própria do capitalismo e, portanto, adequada, cumpre suas funções na defesa da propriedade privada, na garantia da compra e venda de força de trabalho, né, e a permissão da extração de mais-valia e tudo isso. Então, o direito só pode ser superado, né, o momento jurídico da humanidade só pode ser superado com a superação das relações reais de produção, porque ele é reflexo dessas relações, né? O Marx vai dizer no programa de Gotha que direito é uma forma da igualdade que esconde um conteúdo da desigualdade, né? Então, essa forma igual é essencial para trocar mercadorias, inclusive a principal mercadoria que nós nos dedicamos ao estudo, que é a compra e venda da força de trabalho. Então, o direito será superado, né, com a superação do capitalismo. E uma coisa muito importante é que direito é relação jurídica e não norma, né? Portanto, não cabe essa questão do uso, porque, sendo uma relação social, ela se expressa, para mim, em 3 dimensões no seu conteúdo. Uma dimensão econômica, uma dimensão ideológica e uma dimensão autônoma. Essa dimensão autônoma se trata aqui, né, da técnica jurídica, né, das ações, dos tribunais, né, da prática jurídica. Mas o direito também é ideologia, o direito também se expressa numa dimensão econômica. Eu tiro isso do Stuttgart, né, que vai defender isso como forma jurídica. Eu acho que não é forma, mas é conteúdo do direito, né? E existe uma relação, como segundo pressuposto, uma relação forma e conteúdo, né? Então, a luta de classes vai acontecer dentro do conteúdo do direito, e ela tem uma expressão jurídica. Tem diversas passagens no Marx sobre isso, né? Como, por exemplo, o Marx citando países imperialistas que concedem direitos sociais para distinguir, ter uma economia forte e conseguir, portanto, desigualar o valor da força de trabalho em relação a outros países. Então, essa ideia de que a forma não é estanque, né, mas a forma é construída a partir do conteúdo do direito, das disputas do conteúdo. Isso fica muito claro também na consolidação dessa forma jurídica do jeito que nós temos hoje, né, o contrato de equivalência, que não é natural, mas foi construída com o desenvolvimento do capitalismo. Teriam milhares de passagens do Marx aqui sobre o direito coletivo, por exemplo, né, que inicialmente foi criminalizado e depois, com o desenvolvimento do capitalismo, vai ser legalizado, né, então ele passa a compor a forma. Também as perspectivas do direito internacional, que me parecem, publiquei até num livro que o Laurence organizou, me parece que é um direito que ainda não está completamente desenvolvido, porque a gente tem uma desigualdade dos sujeitos de direito entre imigrantes e trabalhadores, né, nacionais.
Mas, então, essa relação forma e conteúdo é outro pressuposto importante. E, em terceiro, uma postura dialética, que é o que vai permear toda a minha fala, né? Porque a questão aqui é... Eu tenho duas passagens do Marx para dizer sobre isso, né? A primeira o direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural por ela condicionado da sociedade. Quer dizer, o direito está nos limites do modo de produção capitalista. Isso no programa de Gotha. E no livro 1, o Marx vai dizer, em contraposição, para se proteger contra a serpente de suas aflições, os trabalhadores têm que se unir e, como classe, forçar a aprovação de uma lei, uma barreira social intransponível que os impeça a si mesmos de, por meio de um contrato voluntário com o capital, vender a si e às suas famílias à morte e à escravidão. Então, essa está a contradição, né? O direito é, ao mesmo tempo, forma do capital e, ao mesmo tempo, pode cumprir um papel de proteger os trabalhadores. Bom, vou começar, então, enfrentando marxistas que são deterministas, né? Para combater essa ideia automática da superação desse momento jurídico da humanidade, que vai ser num modo de produção socialista, né? E que não teria, não precisaria ser construído, né? Mas que viria automaticamente. Esse me parece um modus operandi burguês de contemplação, né? E de crença no progresso, com uma chegada do socialismo pelo mero desenvolvimento das forças produtivas. E isso acomoda os marxistas na espera de uma superação da forma jurídica. Eu acredito que nós temos a necessidade de construção desse processo pela luta de classes, né, e pelas disputas, portanto, no conteúdo do direito, pois o socialismo precisa ser construído, né, em todos os espaços sociais. Então, a espera por esse socialismo não configura um marxismo dialético, né? Mas o caminho do socialismo é um caminho de construção a partir da luta de classes em todos os espaços, né? Inclusive com suas expressões jurídicas. Vai participar dessa maneira da destruição do capitalismo junto com outras questões, né, de crises colocadas no Marx, que, né, por exemplo, a coletivização da propriedade das sociedades anônimas, a industrialização do campo, a tendência à queda da taxa de lucro, que talvez seja das maiores crises pontuadas no Capital, né, no livro 3, o aumento estrutural do exército de reserva, do livro 1, etc. Então, combater a ideia desse progresso automático, né, e, como diz o Benjamin, organizar o pessimismo, né? Ressuscitar as vítimas do passado, os escravos de ganho, os escravizados rurais, os escravizados domésticos, os assalariados do campo brasileiro, os negros e negras desempregados na acumulação primitiva brasileira, os trabalhadores informais e os terceirizados do capitalismo dependente. Em segundo momento, enfrentar essa perspectiva que não parece real de fora do direito, né? Então, a luta não tem que ser feita no direito, mas a luta tem que ser feita fora do direito. Ou, por exemplo, enfrentar essa perspectiva de que a luta deve ser feita na política, né, e não no direito. Isso não significa, né, incentivar como grande a dimensão autônoma do direito como a forma de luta social, mas de pensar que não existe um lugar vazio, né, que a relação jurídica ela encobre todas as relações sociais. Se não for regulado pelo direito do trabalho, será regulado pelo direito civil, mas sempre existirá uma dimensão jurídica nessa perspectiva de direito enquanto relação jurídica e não norma. Não é possível fugir da relação jurídica que encobre os fatos sociais, né? Ela pode ser dentro dos direitos sociais e, se ela não for nos direitos sociais, ela vai ser no direito privado, né? Não tem fora disso, não tem lugar vazio, não tem a opção de usar ou não usar. Usar ou não usar é uma opção da dimensão técnica do direito, né? Mas não é uma opção na relação jurídica. A relação jurídica sempre vai acontecer. Então, o direito, como diz o Pachucanes lá, concede juridicidade às diversas formas sociais. Então, a alternativa de indicar uma luta no campo econômico não é suficiente para afastar a relação jurídica, mas ela só trata de uma postura antinormativista, né? Já que não existe esse espaço vazio e, mesmo onde não existe norma, existirá relação jurídica. Por isso é tão importante enfrentar essa percepção um pouco positivista do direito como norma, né? E se esquece da relação jurídica. Então, não tem vazio na luta
política, né? Em terceiro, enfrentar a luta, enfrentar a dimensão autônoma, né? Essa dimensão autônoma, os tribunais, os processos, essa ideia de uso, né? Aqui se caberia a ideia de uso na dimensão autônoma do direito. Eu acho importante enfrentar essa negação da luta de classes dentro da dimensão autônoma do direito, né? Na medida que todas as técnicas estão nos limites burgueses, são políticas. Acho que Pachucani se equivoca, inclusive, nisso, defendendo uma neutralidade, um reino de neutralidade da técnica, né? De modo oposto, as técnicas são políticas, são feitas pelo humano em uma sociedade de classes, e, por isso, exatamente por isso, elas estão em disputa, né? Como que o direito poderia ser relevante para a manutenção do capitalismo, né? Regulando, por exemplo, a greve, como o Edelman diz, e irrelevante para reduzir a jornada de trabalho na luta de classes. Uma postura, inclusive, defendida por Marx, né? Muito visivelmente no livro 1, no capítulo 8. Então, mais direitos, né? É mais capitalismo? Essa é a dialética da coisa. Mais direito é mais capitalismo? Sim e não, né? Assim como mais salário, também nós poderíamos ter a mesma resposta. Sim e não, porque salário é uma forma do capital. Salário é uma forma organizada pelo trabalho assalariado com propriedade privada dos meios de produção. E, no entanto, nós lutamos por aumento de salário porque isso enfrenta diretamente a mais-valia absoluta, né? Então, se mais direitos fossem apenas mais capitalismo, os capitalistas lutariam por direitos sociais, não é? E não se organizariam para retirar alguns direitos e levar a relação jurídica a outros patamares, como as do direito civil. Então, essa dialética é uma dialética que existe no Marx e que nós não podemos se isentar disso no direito marxismo. O Marx defende o uso do direito em milhares de passagens, né? Assim como Engels, em seu Socialismo Jurídico, diz que todas as lutas de classe se expressam em pautas jurídicas, embora o direito não seja, né, a reivindicação final, seja a superação do momento jurídico e não propriamente um direito proletário, né? Mas todas as lutas se expressam em relação jurídica. Bom, mas e a dimensão autônoma do direito? Leva a mais ideologia jurídica? Sim e não, né? Nessa perspectiva dialética. Porque leva, enquanto crê e propagandeia de que a técnica jurídica é aparentemente neutra e nos livraria de todos os males do capitalismo e poderia ser revolucionária, né? E tudo isso que a ideologia jurídica defende. Mas, ao mesmo tempo, a destruição, me parece que a destruição da ideologia jurídica vai acontecer não com teóricos dizendo que o direito é burguês, né? Mas com a luta de classes na prática, em que se demonstram os limites do direito. É a demonstração dos limites do direito na sua luta de classes, né, que consegue destruir, né, fragilizar a ideologia jurídica. Então, se destrói a ideologia jurídica dizendo... não ganhamos a ação porque a norma mudou para prejudicar os trabalhadores. Ganhamos só 5 anos porque a prescrição protege os capitalistas. Não podemos pedir admissão de terceirizados na administração pública porque a Constituição não deixa. O piquete é criminalizado porque o direito protege a propriedade privada. Perdemos porque os juízes interpretaram a norma a favor dos capitalistas. É na luta concreta que nós conseguimos destruir a ideologia jurídica. É na luta de classes no conteúdo do direito, né? E não numa espera automática de superação da forma ou na crença de que existiria um fora, né? Algo a se fazer que não tivesse expressão jurídica. Então, a ideologia jurídica é combatida na luta de classes no conteúdo e na exposição dos limites do direito nessa luta, e não na omissão da disputa técnica. Bom, o que fazer, então? Romper com a cisão prática e teoria, né, valorizando a experimentação das lutas de classes. Veja, gente, o que fazer
não vão me comparar com Lenin, né? Eu fui meio audaciosa aqui, mas propostas, né? Assim, como pensar as nossas práticas diante dessa complexidade, né? Que é o direito ser forma do capital e eventualmente proteger os trabalhadores, né? Então, valorizar as experiências, né? A experimentação da luta de classes. Por exemplo, a Revolução Russa numa sociedade agrária, a Revolução Mexicana tensionando a forma jurídica da propriedade coletiva, com propriedade coletiva, o Sankara na Revolução de Burkina Faso, dizendo que os tribunais populares sejam compostos por trabalhadores sem conhecimento jurídico, justamente para que eles tenham uma consciência revolucionária e superem a consciência antiga. Experimentações que são suficientes à construção de novas relações sociais, né, que substituirão o conteúdo e a forma do direito. Não trata, portanto, da construção de um direito proletário, né, após o fim do Estado proletário, porque a minha interpretação é de que, assim como o Estado, o direito precisa ser tomado, né, na Revolução e ser desfeito, né, deixar morrer, tomar e deixar morrer, desconstruir após a tomada, né, que é o que o Lenin propõe para o Estado e que eu acho que se aplica perfeitamente na relação jurídica. E, portanto, disputar a dimensão técnica no conteúdo do direito, né? Disputar todas as técnicas em todas as áreas da vida que têm a ver com um programa ao socialismo, né? Então, desenvolvimento, assim como todas as outras técnicas, né? Não vou citar aqui para não me alongar, né? Mas o desenvolvimento em todas as, né? Desde a agroecologia e do combate à monocultura, também as técnicas pedagógicas, né? Todas as técnicas que precisam ser disputadas na sociedade, porque não são neutras. O direito estaria, né? Não pode ser excluído desse processo. E para o Dagnino, por exemplo, o Programa Socialista para o Desenvolvimento Técnico de uma Nova Sociedade, né, e estratégias de transição tem que compor com igual importância o programa da classe trabalhadora, né, a disputa da técnica. Me parece também que os direitos sociais tensionam a forma jurídica. Eu defendo isso, né? Não vou me alongar aqui dizendo o que eu acho que são direitos sociais e como eles se relacionam com a economia de cada país, porque eu acho que eles têm uma base material e não ideológica. Mas se os direitos sociais são uma forma, se o direito, né, a forma contrato de equivalentes com igualdade, os direitos sociais podem coletivizar a reprodução dos trabalhadores e tensionar a forma jurídica. Por exemplo, nos casos de retirar a mercantilização, os direitos que são vindos do Estado, ou menos reconhecendo desigualdades, né, como os casos da hipossuficiência, ou menos liberdade nos casos dos direitos irrenunciáveis, né? Então, veja como os direitos sociais estão tensionando o que é a forma jurídica da igualdade, da liberdade e da mercantilização. E eu dou alguns exemplos, né? A menor liberdade da forma se verifica com as demandas por estabilidade no emprego, por exemplo, que significam menos liberdade de fim do contrato de trabalho. O aumento das verbas de rescisão, menor liberdade no fim dos contratos. Normas regulamentadoras de qualidade e informação das mercadorias, como a indicação de alimentos transgênicos, menor liberdade na produção de mercadorias. Controle das matérias-primas autorizadas como proibição de venenos, o caso do amianto no direito do trabalho, né? Menor liberdade na produção de mercadorias. Atenção por menor mercantilização da forma jurídica, por exemplo, em pautas como negociação coletiva, apenas entre os capitalistas e os trabalhadores, né? Menor individualização do contrato. Veja, tudo que tem a ver com a forma jurídica, da liberdade, da igualdade, da individualização, os direitos sociais têm o potencial de tensionar essa forma, né? Embora estejam na retribuição, sejam direito, né, nos limites do capital. A renda universal, por exemplo, a menor mercantilização da força de trabalho para a reprodução, as aposentadorias sem contribuições, menor mercantilização da força de trabalho para a reprodução, a desprivatização do tempo com ampliação de intervalos de descanso, férias, aumento, descanso semanal remunerado, redução da jornada, menor disposição do tempo como mercadoria no contrato de trabalho,
ampliação dos salários, desproporção entre salário e o tempo necessário para a reprodução dos trabalhadores, né? O salário é tempo de trabalho socialmente necessário. O aumento de salário tensiona esse mínimo imposto pelo capitalista, que está na proporção do que ele vai conseguir de mais-valia, né? No que se refere à menor igualdade da forma jurídica, reivindicações, todas as reivindicações de hipossuficiência, né, construídas nas relações jurídicas, como o trabalhador, o consumidor, as mulheres, os negros, os adolescentes, as pessoas com deficiência, os presos, quer dizer, reconhecimentos de desigualdades nos sujeitos de direito. Lembra o que o Marx disse, né? O direito é forma da igualdade, conteúdo da desigualdade. Então, quando o direito social reconhece desigualdades, ele está tensionando a forma jurídica da igualdade. Ele está dizendo, não é igual, né? Eu preciso ter uma proteção aqui, né? E isso tensiona a forma jurídica. A forma, por óbvio, permanece, mas o conteúdo dela é dialético e permeado pela luta de classes e tensionado por relações jurídicas próprias, como as dos direitos sociais. Então, quando falamos de tensão, dizemos que a forma sempre se mantém, né? Mas ela é questionada por um conteúdo que pode ser menos compatível à forma, né? Como a estabilidade, por exemplo, né? Que restringe a liberdade de contratação, né? O que é isso, se não enfrentar a forma de liberdade, né? Em quarto momento, tensionar o direito com pautas de transição, né, que eu acho muito importante. Segundo Trotsky, né, a ausência de um programa de reivindicações palatáveis às demandas da classe trabalhadora é própria das correntes políticas que não almejam o socialismo e não se preocupam com a passagem de um programa mínimo para um programa máximo. O objetivo do programa de transição é organizar as reivindicações transitórias que partem do nível de consciência dos trabalhadores e que são facilmente compreendidas, e reivindicações que demonstram a inviabilidade do modo de produção capitalista, em garantir as pautas que são desejadas, de modo que sejam inaceitáveis para o sistema e levem a classe trabalhadora ao enfrentamento com a burguesia. Então, pautas que são da vida dos trabalhadores, mas que, ao mesmo tempo, a sua concretização se dá apenas em outro modo de produção. Pautas que não podem ser dadas pelo capitalismo, né? E aí, nesse processo de luta pela transição, eu consigo denunciar o caráter burguês do direito, né, e fazer luta de classes, e organizar a classe trabalhadora, né, e, eventualmente, ter ganhos no conteúdo do direito. Quando tensionamos a forma jurídica a partir dessas demandas de lutas reais, né, com crivo na luta de classes, a fim de organizar os trabalhadores, aí sim nós estamos diante de uma praxis revolucionária no direito, né? O Trotsky vai indicar, por exemplo, a escala móvel de trabalho, de salário, os comitês de fábrica para que os trabalhadores busquem o controle da produção, ou seja, pautas inegociáveis para o capitalismo, né? Mas pautas que direcionam os trabalhadores a resolver os problemas a partir da superação do modo de produção. O controle coletivo e acesso financeiro ao financeiro das empresas, a defesa de expropriação de alguns capitais, como o caso dos bancos. Igualmente, Engels, né, vai se posicionar assim, né, dizendo que um programa de transição tem sua expressão na relação jurídica, mas que não tem como fim a conquista dos direitos, mas o programa de transição expresso no direito almeja a superação do modo de produção. Então, de maneira oposta, né, o programa busca reivindicações concretas, compreensíveis, que não se concretizam no capitalismo e que, exatamente por isso, orientam o enfrentamento revolucionário com a burguesia e a organização dos trabalhadores para esse fim, né, no caminho de superação, então, do capitalismo e da forma jurídica. E apenas dessa maneira pode-se questionar a ideologia jurídica como uma das dimensões do conteúdo do direito, né?
Eu dou alguns exemplos aqui do que a gente poderia imaginar como um programa de transição, pautas de transição, né? E veja, isso é completamente histórico, nesse sentido é geográfico, né? É diferente uma pauta de transição do que são os trabalhadores numa luta política num país de economia dependente, como o Brasil, do que, né, num país imperialista. Então, são só ideias para pensar no que seriam essas pautas, essas reivindicações jurídicas que conseguem, ao mesmo tempo, transformar a vida dos trabalhadores, convencer também, demonstrar os limites da forma jurídica e do modo de produção capitalista. Então, por exemplo, a proibição de contratos privados de trabalho e contratação com contratação de trabalhadores e estatizações de empresas em crise, indicando os limites à mercantilização como elemento da forma jurídica, a contratação de terceirizados sem concursos públicos, dizendo, por exemplo, os limites da mercantilização como elemento da forma jurídica, a escala móvel de salários, que eu não sei se todos sabem, né, mas é o aumento progressivo dos salários junto com a inflação, né? Então, não precisaria os trabalhadores lutarem pela reposição, né? Com aumentos salariais automáticos a partir da inflação, limites à equivalência das mercadorias como elemento da forma jurídica, a propriedade coletiva das fábricas ocupadas, limites à mercantilização e individualização dos sujeitos mercadoria, né, como elementos da forma jurídica, a propriedade coletiva de terras ocupadas, a propriedade coletiva dos imóveis ocupados, um limite à mercantilização e à individualização do sujeito, né, como elemento da forma jurídica, a proteção de outros modos de produção paralelos, como o modo de produção doméstico dos indígenas, por exemplo, ou os modos de produção quilombolas, limites à forma jurídica, a escala móvel de horas disponíveis para a sociedade, né, com o fim do desemprego, então, que é algo essencial, impossível dos capitalistas darem, né, porque o desemprego e o exército industrial de reserva têm uma função de rebaixar os salários na economia capitalista, a estatização do crédito, como limites à liberdade e mercadoria como elemento da forma jurídica, o reinvestimento de todo o capital internacional ganho no Brasil, como limite à liberdade da forma jurídica, o rompimento com a dívida pública, como limite ao conteúdo imperialista da forma jurídica, né? Então, exemplos de um programa de transição. E, pela luta de classes no conteúdo, destruir a ideologia jurídica, né? Então, a ideologia jurídica vai ter uma dimensão positiva, né, que indica como aquela que aposta no direito como um caminho no socialismo, né, e, portanto, acaba fortalecendo a forma jurídica e atrasando a consciência dos trabalhadores, mas ela também tem uma dimensão negativa nessa contradição do conteúdo da relação jurídica, onde ela aparece em reivindicações transitórias, onde o direito limita a conquista dos trabalhadores, como é o caso da escala móvel de salários, né, que é impossível de ser dada pelo modo de produção capitalista e, portanto, para conseguirmos o que queremos, precisamos superar o modo de produção capitalista. A reivindicação dessas pautas de transição propostas pelo Trotsky é impossível de ser concedida e ensina aos trabalhadores o limite da forma, mesmo sendo relação jurídica, né? Mas relação jurídica que tensiona a forma jurídica e que questiona a ideologia jurídica. Então, são as lutas concretas pelas pautas de transição, com suas dimensões jurídicas, alternativas para a destruição da ideologia jurídica, né? Essa que justifica o capitalismo. E aí, por fim, eu ressalto o objetivo trazido pelo Lenin, né, de ultrapassar as pautas econômicas e ter saltos organizativos dos trabalhadores, né? Isso como objetivos da conquista de direitos, da organização social, né? Poderia fazer vários asteriscos aqui também, como todas as preocupações da Rosa Luxemburgo com a conquista de direitos, né? A Rosa Luxemburgo vai dizer: direitos sociais criaram um muro entre os trabalhadores e a Revolução, né, na Alemanha. Então, os perigos, né, da aposta nos direitos sociais e não num processo revolucionário, ou seja, em direitos que não podem ser dados pelo capitalismo, né? Aí a importância das pautas de transição.
Mas o Lenin vai defender não só uma luta, não só no terreno da luta econômica, mas também no terreno de todas as outras manifestações da vida política e social. Né? O Lenin propõe, por exemplo, a principal pauta, né, da saída da Rússia da Primeira Guerra, a principal pauta era a saída da Rússia da Primeira Guerra e a distribuição de terras aos camponeses, quer dizer, a pequena propriedade privada. Isso para dizer que, quando a gente fala que os objetivos das lutas é o saldo organizativo dos trabalhadores e a generalização das lutas, mesmo o conteúdo do direito como técnica pode ser reivindicado, como feito por Lenin com a legislação de posse de terra para os camponeses, ou com a legislação de proibição do comércio, ou com diversas outras medidas bolcheviques que usaram o direito. Não só Lenin, né, mas Trotsky também propõe em seu programa de transição vários, né, estatização dos bancos, várias questões que perpassam a legislação, né, e essa tomada do direito e o uso do direito enquanto ainda existir Estado burguês, né, porque o Estado também será superado em outro modo de produção. Para mim, essas coisas vão andar juntas, né, superação do direito será junto com o Estado burguês, né, num momento de socialismo, de comunismo avançado. Então, em que se expressam tais reivindicações, se não numa relação jurídica em sua dimensão autônoma, né? Inclusive na norma, né? Essas reivindicações desses autores. Não acredito que eles sejam não marxistas, né? Ou reformistas, né? Mas eles conseguem ver a dialética presente em toda a sociedade, né, em todas as formas, inclusive na forma jurídica. E aí eu termino indicando uma passagem do Marx e do Engels, que eu acho que é na Mensagem à Liga ao Partido Comunista, que diz eles lá: se os pequenos burgueses propuserem comprar os caminhos de ferros e as fábricas, têm os operários que exigir que esses caminhos de ferros e fábricas, como propriedade dos reacionários, sejam confiscados simplesmente e sem indenização do Estado. Se os democratas propuserem o imposto proporcional, os operários exigirão o imposto progressivo. Veja, Marx está reivindicando imposto progressivo. Eu não acho que Marx é um reformista. Se os operários democratas avançarem a proposta de um imposto progressivo moderado, os operários insistirão em um imposto cujas taxas subam tão depressa que o grande capital seja, com isso, arruinado. Se os democratas exigirem a regularização da dívida pública, os operários exigirão a bancarrota do Estado. Então, não se trata de se é norma ou se não é norma, mas no progresso da luta de classes em direção a outra sociedade e na denúncia dos limites daquilo que está sendo dado pelo capital, né? Coisas que um programa de direitos sociais, dentro de uma perspectiva de transição, não só capaz de fazer, mas me parece que há forma de luta de classes no direito, né? Então, acho que é isso. Rigorosamente no tempo, eu ia passar o bilhete agora. Obrigado, Gabriela. E eu vou dar um pequeno aviso antes de passar a palavra para o professor Grijalbo, que na entrada da nossa atividade tem um totem ao lado do piano ali, tem um totem com as informações dos grupos de pesquisa que compõem essa rede e que ali há um relatório das atividades desses grupos. Portanto, para quem quiser conhecer mais sobre todos os grupos que fazem parte da rede, que estão aqui representantes de todo o Brasil, fica o convite para que a gente tenha essas informações. É muito tentador fazer comentários, mas a gente combinou não fazê-los, portanto, eu vou passar de imediato ao professor Grijalbo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Agradeço essa mesa presidida por você. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que aqui se encontram, amigas. É uma honra, uma alegria, viu, Gabriela? Ouvi-la, dividir uma mesa contigo. Muito bom. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao oitavo Renan Pérez, minha amiga Valdete Souto Severo, pelo convite generoso. Já estava marcado desde o ano passado, não foi possível. Muito obrigado. Tenho certeza que a nossa amizade, nossa fraternidade, que
levou esse convite, Valdete. Eu quero fazer minhas as palavras do Jorge de ontem, embora não tenha tanto esse contato contigo como tem o Jorge, mas você é uma pessoa extraordinária, de luta. Desde que eu a vi pela primeira vez, quando você estava ingressando na magistratura, li um texto seu, já fiquei... Eu falei, comentei, acho que inclusive com o meu grande amigo Hugo Melo, que está aí. Uma mulher de luta revolucionária, e isso tem um tempinho já. Desde o primeiro dia, os primeiros textos, depois nos encontramos nos caminhos da vida, né, Valdete? Em tantas lutas, em tantas frentes importantes, você continua muito combativa e uma referência hoje para nós no direito do trabalho, Jorge, né? A Valdete, toda vida que ela escreve um texto, a gente, Pedro, fica lá muito atento. As mais diversas pessoas, o pessoal que trabalha comigo, assiste as palestras, vem comentar comigo, são encantados contigo, Valdete, porque você é realmente essa figura especial, extraordinária, estudiosa, intelectual, dedicada e que não foge da luta um minuto sequer. Então, a magistrada do trabalho, se eu tivesse que responder a pergunta que é feita nesse painel, a partir de sua atuação em perspectiva, eu diria que a Justiça do Trabalho ia além, seria a Justiça do Trabalho revolucionária. Então, mas evidentemente nós somos um composto aí de todos os segmentos da sociedade, com as mais diversas compreensões, entre 4 mil magistrados e magistradas do trabalho. Então, as estratificações são as mais diversas. E eu fico aqui também me perguntando, e vou tentar responder ao final, sobre que esse painel pergunta o seguinte: justiça do trabalho ou do capital? Qual a nossa implicação com o desmanche? Quando eu recebi essa pergunta, eu logo me coloquei na condição de alguém, não de um pesquisador, que não de fato sou um curioso. Aqui tenho vários professores aqui, amigos, mas eu sou um curioso, mas eu estou na Justiça do Trabalho, meu grande amigo e irmão Hugo Melo, quase ao mesmo tempo, nós somos de uma mesma época. Eu tenho 37 anos de Justiça do Trabalho, mais de 37 anos, já me encaminhando para os 38 anos de Justiça do Trabalho. Então, ingressei na Justiça do Trabalho, na condição de oficial de Justiça Avaliador, concurso já distante, e de magistratura há mais de 33 anos. Então, quando eu vi a pergunta do painel, eu sei que a pergunta não é... A pergunta é para o conjunto, para todo mundo, qual é, inclusive, a sua participação. Eu me coloquei logo na condição de quem está na Justiça do Trabalho há quase 38 anos. Eu espero que eu responda só por esses 37 anos. Não responda pela história quase centenária da Justiça do Trabalho. Se bem que esse é o momento, professor Pedro, eu acho que também do ponto de vista da Justiça do Trabalho, é o momento mais crítico. Né? É o momento mais crítico de atuação da Justiça do Trabalho. Eu acho que faltam aí pesquisas para avaliar um pouco da atuação da Justiça do Trabalho desde os anos 30, 40, estabelecer uma comparação com a magistratura do trabalho que nasce a partir dos anos 90, que é uma outra magistratura, nós sabemos disso. Nós temos alguns indicativos, mas seria muito importante pesquisa nessa área para avaliar também como é que a Justiça do Trabalho, não só o direito do trabalho, mas como é que a Justiça do Trabalho mudou ao longo do tempo. Acho que nós vivemos, e aqui é um pouco de empirismo, não tenho nenhuma pesquisa, mas acho que nós vivemos também o momento mais crítico da atuação da Justiça do Trabalho no Brasil. Essa é a minha compreensão. Fiz aqui algumas anotações para tratar do direito do trabalho, de qual é o seu papel, mas pessoas muito mais autorizadas, teóricas, Ricardo Antunes, a Vanessa Patriota, o Jorge Luiz Souto-Maior, Gabriela aqui agora, mostraram qual é o papel, como é que o direito do trabalho está inserido na sociedade, ou no sistema capitalista de produção. Evidentemente que não podemos tratar, e ninguém tratou aqui de uma forma simplista, dizer que o direito do trabalho é apenas um direito de conformação com o Estado burguês. Pode ser, também o é, mas não é só isso, evidentemente. O direito do trabalho é marcado por essa ambiguidade de reconhecimento de direitos sociais a partir da luta da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, para as lideranças conformistas, pode ser, a citação de Rosa Luxemburgo é muito precisa nesse sentido, também pode ser um freio
transformações radicais da sociedade ou do sistema capitalista, porque o direito não transforma, evidentemente, a sociedade capitalista, né? Nem o direito do trabalho. Agora, o direito do trabalho ele é diferente de todos os demais, porque eu não posso considerar que o direito do trabalho ele é retrógrado, ou ele é um direito de conformação, um direito que no dia a dia pode salvar vidas do modo de aplicação. Afinal, o direito do trabalho tem esse papel importantíssimo, né? Não só daquilo que trata das normas de segurança de saúde no trabalho, mas quase tudo no direito do trabalho está vinculado à segurança e saúde no trabalho, jornada de trabalho, salário, condições dignas, tudo isso diz respeito. Então, esse direito ele não pode ser, evidentemente, se não é um direito emancipatório, não é, de fato não é um direito emancipatório da classe trabalhadora. A emancipação da classe trabalhadora se dá por processo de transformação, por revolução social, e o direito do trabalho não cumpre esse papel, mas, ao mesmo tempo, é um direito que salva vidas no dia a dia. E isso é desde do estabelecimento do capitalismo em sua feição industrial, a partir da segunda revolução industrial, né? Então, não é um fenômeno retrógrado. E o professor Ricardo Antunes revelou, com algumas passagens, a Gabriela também aqui, mostrando que, em algum momento, ao ler ali o Capital, especialmente quando Marx trata de direito fabril, há uma certa, não diria empolgação, mas há toda uma análise da luta dos trabalhadores, especialmente por jornada reduzida, por retirar as crianças do trabalho infantil, eliminar o trabalho infantil, mas, ao mesmo tempo, tem lá uma marca que é característica do sistema capitalista, que é a frustração do próprio direito de trabalho reconhecido pelo Estado, na medida que o Marx vai dizer que é um direito do trabalho que são medidas superficiais de proteção. E são medidas superficiais de proteção porque o direito do trabalho não se efetiva durante o meados do século XIX, quando saem, pelo menos na Inglaterra, que é o capitalismo mais avançado, industrial, mas aquelas medidas todas, elas são boicotadas sistematicamente pelo capital, e com apoio de quem? Com apoio do judiciário, dos juízes de paz. Quem eram os juízes do capital? Que aí Marx tem várias passagens em que ele vai falar quem são os juízes de paz, né? E esses juízes de paz, eles boicotam sistematicamente todas as medidas que são de caráter protetivo. Sistematicamente. E o Marx vai dizer, eu repito, vai dizer, então esse é um direito, são medidas superficiais de proteção. E algumas, engraçado que algumas das formas utilizadas por esse judiciário para boicotar o direito do trabalho, até hoje elas são utilizadas. Precisava de uma norma para regulamentar, uma norma mais específica. Então, os argumentos são muito parecidos com o que até hoje o judiciário utiliza, em alguma medida, para boicotar a efetividade do direito do trabalho. Então, em nenhum lugar do mundo os direitos do trabalho eles foram dados, em nenhum lugar do mundo, em nenhuma parte da história, eles foram cumpridos espontaneamente depois de reconhecidos. Sempre se trava uma luta permanente, porque, afinal, como aqui também já foi revelado, à medida que eu tenho condições, eu tenho salário, eu tenho jornada reduzida, eu tenho salários mais elevados, isso vai tensionar a base central do sistema capitalista, que é a diminuição das taxas de mais-valor. Então, jornada de trabalho, salário, tudo isso tensiona, e daí porque a burguesia não vai conseguir cumprir, às vezes até consegue cumprir, porque o Marx também tem algumas passagens, quando ele trata da legislação fabril, que ele mostra que essa é uma questão de luta por apropriação do mais-valor, mas também há um caráter também, muitas vezes, algumas vezes, há um caráter de selvageria. Fábricas que poderiam ter ventilação, poderiam ter condições mínimas dignas de trabalho que o capital não oferece na Inglaterra do século XIX. Impactaria, mas não comprometeria as taxas de mais-valor. Mas o capital é tão selvagem que nem essas medidas mínimas de garantir segurança o capital não assegura. Há também um lado, evidentemente que esse não é o que predomina. O que predomina é a apropriação do mais-valor. Esta é a razão de ser. E, aliás, nesse sentido, portanto, o direito do trabalho, eu tenho que é um direito que, nesse sentido, é um direito de segurança e saúde no trabalho, que pode evitar o dilaceramento de vidas
do ponto de vista físico e emocional, ele também serve para tensionar o próprio sistema. No programa de transição do Trotsky, ele fala da escala móvel de salário com muita ênfase. Ele é muito enfático nesse sentido, não porque ele está defendendo o direito do trabalho, está defendendo o aumento de salário sem diminuição da jornada, diz ele. Diz ele, mais ou menos, a Gabriela vai conhecer muito mais do que eu, que a minha leitura do programa de transição é um pouco mais antiga, mas ele vai dizer, o capital não vai conseguir cumprir, mas a classe trabalhadora tem que exigir, porque se o capitalismo não consegue cumprir, que o capitalismo morra. Diz algo mais assim. Então, a pressão pelo reconhecimento de direitos junto ao patronato, junto não só ao Estado, ao patronato, sobretudo, que ele fala do patronato, é também para tensionar essa relação de que é impossível ter condições dignas de trabalho no sistema capitalista de produção, porque isso vai afetar as taxas de mais-valor. Não sejamos ingênuos. Então, o Trotsky diz mais ou menos algo como a frase que o direito que o capitalismo morra, já que ele não consegue cumprir essas funções básicas de uma sociedade, né? E então, nesse sentido, portanto, eu queria chegar um pouquinho ao Brasil, ao Brasil. E no Brasil também, da mesma forma, da mesma maneira, o direito do trabalho que não foi dado, basta a gente olhar o que ocorreu a partir do final do século XIX, do século XX. Aqui temos o professor Gustavo Seferian, que tem um estudo relevante, mostrando quais foram os percalços no direito do trabalho no Brasil, o papel da teoria crítica. Mas no Brasil, o direito do trabalho também tem toda uma relação, desde 1930, com a luta da classe trabalhadora. Foi extremamente tensionado esse direito do trabalho no Brasil, desde que, para alguns historiadores, como Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, vai ter um papel importante, por exemplo, na Revolução de 1930, né? Na própria Revolução de 1930, as tensões que estavam acumuladas durante 3 décadas da Primeira República, e o não cumprimento, aliás, o direito do trabalho, o direito sindical, sobretudo, era tratado como caso de polícia, tudo isso vai entrar na pauta das eleições de 1930 e na Revolução de 1930, quando esses historiadores vão mostrar, não obstante, aí não teria tempo para falar sobre Vargas, mas que Vargas é produto, ou seja, fruto do que ocorreu durante essas 3 décadas. É verdade que Vargas, depois que assume, ele vai enfrentar grande oposição do movimento combativo de esquerda e do movimento sindical, e vai fazer toda uma aliança com os movimentos considerados ali mais pelegos. Os movimentos mais avançados, ao contrário, vão sofrer dura repressão durante o governo Vargas, um dos motivos, inclusive, do golpe de 1937. Os comunistas, sobretudo, que estavam em pé de guerra naquele momento com Vargas e todo o movimento sindical avançado contra Vargas. Pois bem, então, nesse sentido, no Brasil, também sempre se boicotou o direito do trabalho. A burguesia sempre, desde os anos 1930, se recusa a cumprir o direito do trabalho. Talvez não como no estágio dos últimos 30 anos, por conta de uma série de circunstâncias. Nunca houve, no Brasil, uma agenda tão forte como desde os anos 90 para desrespeitar sistematicamente o direito do trabalho. É diferente do que ocorre nos anos 40, 50, 60. Nos anos 40 e 50, os direitos do trabalho faziam parte da agenda política nacional. Faziam parte, cumprir os direitos do trabalho era parte da agenda política nacional. Vocês acham que Vargas, que está identificado, queiramos ou não, está identificado com o direito do trabalho no Brasil? Vargas ficou 15 anos no poder, deu um golpe em 1937, saiu com muita dificuldade em 1945, contra a vontade da classe trabalhadora. O queremismo é uma expressão do que era o direito do trabalho no Brasil nos anos 40. Eram esses trabalhadores organizados ou não organizados que mandavam cartas, bilhetes, mandavam carta para jornais,
defendendo Vargas e defendendo o direito do trabalho. Não estou aqui fazendo uma associação de Vargas com o direito do trabalho, por favor. Não quero fazer, e sou contra o mito da outorga. Estou apenas dizendo que esta era uma pauta tão importante que Vargas sai do poder a fórceps em 1945, com a grande pressão da massa trabalhadora no Brasil. Os trabalhadores não queriam a saída de Vargas, porque diziam qual era a nossa realidade antes de 1930. E o que nós éramos antes de 1930 sem direitos do trabalho. Nós não éramos nada. Tem vários relatos, um livro do Jorge Ferreira, em que ele mostra como havia um clamor. Havia também a propaganda varguista, claro que havia. Mas não era só isso, Valdete. Era muito mais. A agenda trabalhista fazia parte da política nacional. E aí, Vargas se mantém numa neutralidade nas eleições de 45, e o candidato do sistema, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, que virou até nome de um docinho, brigadeiro, tratado como um homem jovem e bonito na campanha, ele foi muito infeliz no final da campanha quando ele compara os trabalhadores que apoiam Vargas, ele fala que é uma malta, e aí um dos articuladores de Vargas rapidamente se apropriou e falou que o candidato Eduardo Gomes chamava a classe trabalhadora de marmiteiros. E os marmiteiros se orgulharam e derrotaram numa campanha. Tudo isso está muito ligado à defesa do direito do trabalho. O Vargas saiu em 45 nos braços da classe trabalhadora e voltou em 1950 de forma consagradora. E é inegável de que, além da criação da indústria nacional, de várias medidas, o direito do trabalho sempre foi a marca, o principal lema de Getúlio Vargas, porque fazia parte da campanha nacional. Não é isso que nós estamos a vivenciar desde o final dos anos 80 e início dos 90. A agenda trabalhista passa ao largo de qualquer discussão. Então, mas o fato é, e aí os historiadores, críticos ou não críticos, revelam de que não era, além do direito do trabalho, do reconhecimento dos direitos sociais, era necessário também ter uma justiça do trabalho para dar efetividade, porque o descumprimento é a regra. É verdade que alguns, o professor Gustavo Seferian, chegam a dizer que a justiça do trabalho foi criada para não cumprir o direito do trabalho, mas acredito que essa é uma corrente minoritária. Do ponto de vista do direito coletivo, talvez tenha muita base, mas do ponto de vista do direito individual, não. Há decisões, desde os anos 40, paradigmáticas e importantes da justiça do trabalho para se cumprir o direito do trabalho. Então, agora, se eu tiver que olhar para a justiça do trabalho, estou falando mais do ponto de vista da justiça do trabalho, olhando mais o papel da justiça do trabalho. Se eu tiver que olhar do ponto de vista histórico, desde do seu reconhecimento como órgão do Poder Judiciário, porque nos anos 30 era órgão administrativo ligado ao Ministério do Trabalho. Se eu tiver que olhar desde os anos 40 como órgão do Poder Judiciário, eu diria que, do ponto de vista histórico, a Justiça do Trabalho, com todos os seus percalços, principalmente nessa fase mais antiga, ela cumpriu um papel importante no cumprimento dos direitos individuais do trabalho. Mas, do ponto de vista do direito coletivo, não. Do ponto de vista do direito coletivo, historicamente, a Justiça do Trabalho lidou com muitas dificuldades com o direito coletivo, notadamente naquilo que se refere à organização sindical. Historicamente, e aí talvez os anos 60 sejam o ápice desse momento, especialmente durante a ditadura militar, em que a Justiça do Trabalho sempre tratou, e ainda trata hoje, sempre tratou com muita repressão o movimento sindical e todas as greves realizadas. Isso era tão frequente que eu me recordo, no início dos anos 90, o então presidente da CUT, Jair Meneghelli, essa foi uma frase que eu nunca esqueci, estava o TRT de São Paulo julgando um dissídio de greve do ABC paulista. Estavam reunidos lá início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. E aí o Jair Meneghelli era presidente da CUT, e ele disse o seguinte, está lá no jornal Folha de São Paulo, no início dos anos 90, não podemos esperar nada, os urubus estão reunidos. E quando os urubus se reúnem, a classe trabalhadora não pode aguardar nada.
Esta era uma expressão forte, mas que retratava o sentimento da classe trabalhadora, especialmente da CUT, que era a central mais avançada, que era a central de vanguarda, criada fundada em 1984, contra todo o peleguismo histórico da CGT, que era a expressão do que os trabalhadores, como é que os trabalhadores viam o Poder Judiciário, como é que os trabalhadores viam a Justiça, viam o TRT de São Paulo, por exemplo. Então, essa era o sentimento. Então, do ponto de vista do direito coletivo do trabalho, e aí tem algumas figuras, o poder normativo, a representação classista, tudo isso colaborava, em alguma medida, para um sentimento que era real da classe trabalhadora em relação à justiça do trabalho. O próprio candidato Lula na primeira eleição, ou um pouquinho antes das eleições, nos anos 1980, tinha uma certa e razoável ojeriza à Justiça do Trabalho e à CLT, que ele confundia tudo. O Lula chegava a dizer nos anos 1980, não candidato ainda, que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores, porque ele olhava muito, acho que para a repressão, o direito de greve. E um dia o Werneck Viana, professor Werneck Viana, eu acho que o encontrou num aeroporto e fez questão de conversar com ele. Falou, não, a CLT não é o AI-5 dos trabalhadores, de sociólogo. O AI-5 dos trabalhadores é o AI-5 de 1968, professor Sidney Machado. E fez questão de corrigir um sociólogo estudioso, mostrando que a CLT, o problema que os trabalhadores tinham com a justiça do trabalho, com o direito sindical, com o direito coletivo, não era um problema residente na CLT. Era um problema, na verdade, de comportamento da justiça do trabalho, com o direito coletivo do trabalho. Fez questão de corrigi-lo de forma, foi apresentado, não sei, mas disse a ele com muita ênfase que não era exatamente isso. Mas veja só, vamos chegar aos dias atuais, de como é que a justiça do trabalho tem lidado com as grandes tensões, porque o direito do trabalho, mais do que qualquer outro ramo de direito, pela sua própria natureza, ele vive em permanente tensão. Todos os textos constitucionais, todos os textos jurídicos, eles são tensionados, a Constituição é tensionada sistematicamente. O direito do trabalho, então, ele não deixa de ser tensionado um minuto sequer. Mas é verdade, como eu disse, essa pauta do direito do trabalho, a partir dos anos 1990, ela passa a ser sistematicamente boicotada na grande mídia, pelos grandes grupos, como algo que não ocorria nos anos 40, 50, 60, existia um boicote, mas não era um boicote organizado. E aqui são várias as razões, né? O capital, nós temos que reconhecer, foi muito hábil, mudou a terceirização, vários outros meios foram demonstrados pela Patrícia ontem, pela Vanessa Patriota, aliás, vários meios foram engendrados de forma muito bem articulada pelo capital. Quem poderia imaginar que a terceirização, que o capital fosse tão hábil, capaz de transferir a sua responsabilidade para terceiros que não têm nenhum tipo de lastro econômico, financeiro, capacidade de resistir às pressões. Então, o capital foi muito hábil nesse sentido, né, de transformar. Mas hoje, o Jorge ontem fez um apanhado muito interessante, e se eu tivesse que responder a pergunta de ontem, a partir da palestra do Jorge, a resposta seria afirmativamente, dizendo que a justiça hoje é uma justiça do capital. Mas eu concordo apenas em parte, Jorge, com essa. Se eu tivesse a partir do cenário que você desenhou ontem, por quê? Vamos lá. Não há nenhuma dúvida de que a justiça do trabalho, sob uma perspectiva do direito, do direito constitucional do trabalho, das normas internacionais, como disse o Jorge, mas também da principiologia, daquilo que é a razão de ser, Valdete, do direito do trabalho, de que essas formas que estão em normas, ou que não estão em normas, estão em princípios que não estão normatizados necessariamente, a justiça do trabalho, de fato, nesse aspecto, fica devendo muito, né? Nem vou falar do campo do direito coletivo, porque tudo aquilo que ocorreu ao longo da história
nós continuamos com os mesmos problemas do enfrentamento, sobretudo do exercício do direito de greve. Continuamos com esse mesmo problema, talvez hoje em uma profundidade. Aqui o Jorge relacionou ontem que em algumas greves, a partir da perspectiva do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, no caso do serviço público, o direito de greve não existe na prática. Se olharmos, por exemplo, para as decisões do Supremo quanto à greve dos servidores públicos, e se olharmos para os quantitativos e as limitações que são impostas com os interditos proibitórios, o direito de greve, na verdade, ele é letra morta. É uma Constituição de papel, como diria o La Salle, no que diz respeito ao direito de greve que está assegurado pela Constituição da República. As greves, se depender da ação do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, elas não se efetivam. É que esse é um fenômeno político, material, que transcende a institucionalidade burguesa. Ela se põe às greves, muitas vezes, contra todas as determinações da justiça, porque da forma que se analisam as greves, ou que se põem restrições, as greves não se realizariam. Não se realizariam. Agora, eu vou me encaminhar. Vou me encaminhar. Eu trataria aqui das principais questões que, para mim, uma das mais importantes é do direito coletivo do trabalho, é o exercício do direito de greve, porque nós sabemos qual é o papel que as greves têm para o direito do trabalho, elas são fundamentais, e essas restrições que a Justiça do Trabalho perpetra. Nós temos também, do ponto de vista do direito individual, na minha experiência, as mais diversas violações individuais no dia a dia, talvez aquelas mais frequentes na atualidade, negar a existência da relação de emprego, aplicar justa causa, aplicar penalidades, como um direito, na verdade, um direito repressor, um direito individual de trabalho que serve para reprimir, subtrair o pagamento de horas extraordinárias, isso é fundamental para o capital, e se subtrai das mais diversas formas, desde o banco de horas, como outras modalidades de fraudes contra os direitos de trabalho. Isso é algo muito recorrente. E se não bastasse todas essas fraudes, essas ilicitudes, como disse o Jorge, esses ilícitos praticados no dia a dia, nós somos um país que convive com trabalho análogo a de escravo, em larga escala, que a fiscalização do trabalho consegue alcançar 30, 35 mil trabalhadores por ano, que são encontrados. Normalmente, 90% deles, Vanessa Patriota sabe disso, 90% deles são trabalhadores terceirizados, pesquisa já realizada pelo professor Vitor Filgueiras. O trabalho infantil, que também é algo presente nas relações de trabalho, a opressão e repressão aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? Então, tudo isso que a Justiça do Trabalho, de fato, não consegue dar conta dessas ilicitudes que se repetem sistematicamente. Se não bastasse tudo isso, na atualidade, a Justiça do Trabalho encontra-se seduzida por uma teoria que foi, inclusive, objeto de normatização no novo CPC, que é a teoria do precedente. Que eu não tenho tempo para falar sobre a teoria do precedente, algo que nós estamos... Não é só porque o nosso sistema é um sistema do civil law, não é apenas por isso. É porque significa mais concentração de poder, e nós sabemos de que essa certeza, essa garantia jurídica que se quer normalmente, são garantias para o sistema financeiro, para o sistema capitalista de produção. Então, em outros países de tradição de civil law, não abraçaram. Isso passou tudo sem nenhuma discussão, Jorge. Provaram, lá não teve discussão. O meu querido amigo e irmão Hugo escreveu, foi um dos únicos a escrever um artigo criticando a teoria do precedente. O Tribunal Superior do Trabalho já aprovou 200 precedentes qualificados. 200. Mas tem mais lá. Vamos chegar rapidamente a 1.000 precedentes qualificados. Isso é um problema seríssimo do que é que nós podemos, não é só a independência interna do juiz, mas é sobretudo o que isso vai representar para a classe trabalhadora. Como é que se uniformiza essa jurisprudência? Basta ver o que é a uniformização de jurisprudência com o que o Supremo faz com o tema 1389, que também passou sem discussão na reforma do Judiciário. Nós ficamos muito atentos à crítica à súmula vinculante. Ficamos muito atentos. De repente, passa lá a repercussão geral em recurso extraordinário.
de modo que o Supremo está hoje normatizando tudo, com seus precedentes, repercussão geral. Daqui a pouquinho vamos ter que terminar, porque o Supremo possivelmente já tem uma repercussão geral sobre que horas tem que terminar essa reunião. Porque está um grau de... No campo do direito do trabalho... É verdade que o direito do trabalho tem sido dilacerado pelo Supremo e o instrumento utilizado é, sobretudo, a repercussão geral em recurso extraordinário. Mas o Supremo estava tão determinado, a eliminar as bases do direito do trabalho, que o faria independentemente do instrumento. Mas o instrumento facilitou. Então, a Justiça do Trabalho é a mais encantada hoje, é a mais encantada com a teoria do precedente do CPC. É a mais encantada. Isso trará consequências nefastas. Então, toda a minha visão é extremamente crítica, mas eu diria que, ainda assim, dada essa multiplicidade que são as figuras que compõem a Justiça do Trabalho, eu não sei se apenas fragmentos de justiça, mas há também justiça em decisões da Justiça do Trabalho. O que não me parece, que não há nenhuma dúvida, é de que, se não existisse Justiça do Trabalho, e eu tenho pessoas que eu respeito profundamente, militares nessa área, que defendem a simples extinção da Justiça do Trabalho, exatamente ancorados nessa teoria de que a Justiça do Trabalho não cumpre mais papel nenhum e tem que ser extinta. Eu tenho que, no quadro atual, extinguir a Justiça do Trabalho dentro desse sistema capitalista de produção, orientado pela financiarização, é você aumentar, professor Noé, todos os níveis de deterioração social. Evidentemente, isso não escapa à crítica que deve ser feita à Justiça do Trabalho e o seu papel para aprofundar a precarização da legislação, das condições de trabalho. Mas, sem a Justiça do Trabalho, eu não poderia dizer que são apenas fragmentos de justiça, mas há muita gente na justiça lutando, e até no Tribunal Superior do Trabalho, de vez em quando, saem decisões nesses precedentes qualificados que ali tem algum viés protetivo, evidentemente. Como toda anomalia, nenhuma anomalia ela se dá de uma forma, de uma regra geral que não tenha exceção. Então, o que também tem influenciado bastante a Justiça do Trabalho, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, é essa veia reducionista ou essa veia dilaceradora do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a Justiça do Trabalho já vinha fazendo tudo mais, mas o caráter das decisões do Supremo, elas têm outro impacto. O caráter de definitividade, de vinculação. Então, isso tem contaminado, tem aprofundado todos os níveis de precarização realizados pela Justiça do Trabalho. E aqui, para encerrar, ao contrário do Jorge, eu tenho que... o tema 1389 não está lá só para ameaça, não, gente. A minha leitura é um pouco diferente, no sentido de que o da pejotização, que é um golpe certeiro, se não definitivo, no direito do trabalho. Definitivo não é, porque a história não é esse movimento retilíneo, né, que nós, muitas vezes, como de uma perspectiva positivista, imaginamos. Mas eu tenho a impressão de que o Supremo vai legitimar a pejotização como forma de contratação, porque essa matéria nem constitucional não é pejotização, ou seja, mas não é só essa matéria que não é constitucional. O Supremo elegeu lá um tema, estava botando no meio da terceirização, agora jogou um tema específico de terceirização, de pejotização. Então, eu acho que o Supremo vai ao final regulamentar, vai ao final criar um precedente vinculante no tema da pejotização, com algumas distrações. Distrações no limite de renda mensal, talvez o dobro, igual ou o dobro do teto máximo da Previdência. Para esses trabalhadores teria um outro olhar, seria sujeito à discussão. E se fala muito também na questão do nível do trabalhador, se tem nível superior ou não. Aqueles que não têm, os que têm nível superior, portanto, estariam totalmente abarcados pela pejotização, e dependendo da faixa de renda. Me parece, assim, eu imagino que o Supremo vai legitimar a pejotização até o final do ano, possivelmente, com algumas distrações, que nós não devemos comemorar. Ao contrário, nós devemos lamentar e resistir. Porque o nosso papel, dentro de todo esse quadro, eu tenho que resistir, ainda com todas essas amarras jurisprudenciais vigentes de caráter vinculante. O cenário é extremamente favorável, falamos isso há 30 anos, mas hoje mais do que ontem,
mas, ao mesmo tempo, o nosso papel de crítico, de membro da Justiça do Trabalho, ou principalmente os críticos, a academia, que aqui me reporta os professores, alunos, pesquisadores, para que a gente continue tensionando. A nossa vida é tensionar para efetivamente transformar a sociedade e fazer cumprir, não sei se é um mero etapismo, mas fazer cumprir os direitos sociais que estão na Constituição, nos tratados internacionais, estão nos princípios. Muito obrigado.